Olá pessoal, meu nome é Alexandre e estamos em mais um vídeo das dicas de redação para o Enem. Hoje eu vou comentar com vocês uma redação que eu recebi de um aluno virtual, cujo tema é voto limpo. Pois bem, essa foi a redação que ele me enviou. Vou comentar com vocês a maneira como a redação do Enem é corrigida, para que nós possamos, para que você, nos seus estudos, possa orientar a maneira como você escreve. Pois bem, essa apresentação já é muito bem vista pelos avaliadores do Enem. Por quê? Porque nós temos aí uma caligrafia boa. Sua caligrafia não precisa ser perfeita, mas desde que ela seja legível, né? Não tenha rasuras, não tenha borrões, e a caligrafia dele está dessa forma. Nós vimos aí também que ele respeita os parágrafos e que ele respeita também a translineação. Bom, temos aí um título mais ou menos centralizado, pulou uma linha, começou o primeiro parágrafo. A única coisa que nós temos aí que pode prejudicar um pouco a nota é que o quarto, ou melhor, o terceiro parágrafo está um pouco destoante, está muito maior que os outros. O ideal é que todos os parágrafos tenham mais ou menos o mesmo tamanho. 5, 6 linhas, sem variar muito disso. Ok? Pois bem. Agora vamos à leitura do texto. Como não há um texto base, não há um texto de apoio, a gente parte do pressuposto que ele está falando de maneira geral quanto à questão da importância social do voto limpo, né, do voto honesto, da questão de não vender o voto ou coisas do gênero. Então, partindo dessa base, vamos fazer a análise da redação. Vejam vocês aí. A escolha do voto consciente. Título, como eu já disse em outros vídeos dessa série, o título já não é mais primordial como era há algum tempo. Algumas empresas, alguns vestibulares nem estão fazendo conta da existência do título, mas sempre convém você colocar. Pelo sim, pelo não, não convém perder pontos pela ausência de uma coisa tão básica quanto um título. E não convém ser muito criativo no título. Vamos colocar um título básico, um título que não seja muito revolucionário, nem também seja bobinho, né? Esse aí, um título ok, né? A escolha do voto consciente. Pronto. Agora vamos começar. A importância social do voto é o direito do cidadão em escolher um candidato para ser elegido de maneira legal. Mas ainda há muitas pessoas que abrem mão de seu direito e, na hora da votação, não comparecem. E quando vão vender seu voto? Veja que esse parágrafo introdutório está confuso. A delimitação do tema não fica clara. A gente não compreende se ele está falando da importância de ir às urnas e votar consciente ou se ele está falando contra a venda do voto. O parágrafo introdutório convém que você delimite o tema que você vai trabalhar e que você dê uma pincelada nos seus argumentos. Faltou. E o tema ficou confuso. Ok? Vamos continuar. Esse é o segundo parágrafo. Na hora de escolher o candidato, o eleitor deve avaliar suas propostas, planos e projetos para a melhoria de sua região, cidade ou país. Devemos ter muito cuidado com nossas escolhas,
pois colocaremos no poder uma pessoa para trabalhar para a população durante esse período. Se fizermos a escolha errada, não teremos como cobrar nada de nossos candidatos escolhidos, porque já estarão eleitos. Esse segundo parágrafo começa muito bem. Ele começa de forma clara, começa com uma coerência muito boa. No entanto, esse final ficou estranho, né? Porque mesmo depois de eleito, o eleitor, mesmo depois do candidato eleito, o eleitor pode continuar e deve continuar cobrando. Então faltou aí um aspecto de coerência, ficou meio incoerente esse trecho aí. Tá? E aqui o aspecto que nós estamos vendo na terceira e na quarta linha, ele colocou a vírgula no começo, né? A vírgula ela tem que estar junto da palavra que vem antes. Ele colocou a vírgula no começo da linha, né? Isso não está correto também. Agora, o terceiro parágrafo, que é aquele que ficou grande, né? Quando chega o dia da votação, os indecisos formam um grande número de pessoas que não têm candidato algum em mente a votar, se colocando em um lugar de perigo, rodeado de pensamentos de amigos e parentes, pedindo voto para tal candidato. Muito das vezes ocorre boca de urna e até compra de votos. Nessa hora decisiva, um voto pode fazer diferença e eleger um candidato que, mesmo antes de desempenhar sua função, já se mostrou o quanto será desonesto, ficando o eleitor sem direito de cobrar pelo trabalho prometido por tal candidato, pois o eleitor não fez sua escolha a quem votar, ele vendeu seu voto. Não sei se vocês estão entendendo que esse redator ele não fugiu do tema em nenhum momento. No entanto, ele está confuso na posição dos argumentos. Tá? Um texto desse, sem olhar o parágrafo de conclusão, que no Enem vale 20% da nota, que é a proposta de intervenção, né? Por enquanto, a gente pode descontar aí 50%. 50%. Por quê? Porque está um texto confuso, no entanto, está confuso dentro do tema. Ele não fala de outras coisas que não tem a ver com a questão do voto. Mas ele se confunde. Né? Dá para entender o que ele está querendo expressar. Mas numa redação, você tem que levar em conta que a sua redação tem que ser clara, tem que ser autoexplicativa. Porque você não vai estar do lado do corretor para explicar o que você quis dizer. A sua redação, se você lê a redação e fala assim, bom, eu quis dizer tal coisa, então é sinal que a sua redação não está boa. Porque a sua redação tem que se autoexplicar. Ela não pode vir com com você do lado para poder explicar para o corretor entender. Tá certo? Agora vamos ao parágrafo de conclusão. Portanto, no período de votação é necessário assistir o planejamento feito por cada candidato e ainda atentar para os debates feitos em emissoras de televisão, pois tais debates revelam muito sobre cada candidato. Ele fez aí uma translineação errada, né? Ele colocou o M sozinho aqui embaixo. E colocou uma proposta de intervenção que não é muito clara, mas não deixa de ser uma proposta de intervenção. Não deixa de ser uma proposta de conclusão que respeita os direitos humanos, né? Mas o texto está confuso. Mas veja bem, se você está escrevendo um texto desse tipo, fique contente, porque com uma ou duas aulas de redação com um professor que faça com que você reflita sobre os aspectos todos da redação, uma ou duas aulas você aprende a escrever um texto bom. Por quê? Porque todo o material que é necessário está presente nessa redação. Esse redator, esse meu aluno, ele tem tudo que é necessário. Ele só se confundiu na hora de colocar no papel. Tá? Mas um trabalho de uma ou duas aulas, com algumas redações de prática, ele melhora e melhora muito. Ok? Pois bem, pessoal, os meus contatos estão aí na tela. Quem quiser uma aula particular, uma aula personalizada, entre em contato para maiores detalhes. Ok? Forte abraço a todos e até a próxima.